12 de setembro de 2023, nós estamos na terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos acolho com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a esta manhã linda dessa terça-feira, dia 12 de setembro. Louvado feira, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é Colossenses capítulo 2, versículos do 6 ao 15. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com a sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e os vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, uma palavra bastante comprida hoje a igreja nos entrega como primeira leitura, a qual nós refletiremos. E hoje o texto começa da seguinte maneira: como vós aceitastes a Cristo Jesus, continuai a guiar-vos por Ele. Por que Paulo está falando isso nessa carta, meus queridos? Porque provavelmente a comunidade deveria ter entrado na comunidade, devia ter entrado na comunidade filosofias que se contrapunham ao cristianismo, filosofias pagãs ou confusões doutrinais próprias do judaísmo e do cristianismo. Então Paulo está falando assim: continuai a guiar-vos por Cristo, enraizados somente nele, edificados sobre ele, que é a pedra, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. O que ele está falando? Ele está falando assim para a comunidade: cuidado com tantas ideologias que estão batendo na porta de vocês, comunidade de Colossos. E hoje, comunidade que está a me ouvir, cuidado, enraizai-vos somente em Cristo, edificai-vos sobre Cristo. Meus queridos, quantas dúvidas, quantas confusões não chegam até nós por questões de doutrina, de fé. E a verdade, meus queridos, ela é única.
Não existe mais do que uma verdade, né? Nós vemos hoje a religião cristã multifacelada, muitas religiões, ou chamamos assim, denominações. E nós vemos hoje, além do cristianismo, tantas outras opções de busca do transcendente. Tantas religiões afins que tenham por aí, ou seitas, ou cultos, que nem são religiões. Ora, o que é a verdade? Será que crer em coisas contrapostas é algo tão normal num mundo no qual nós percebemos um ordenamento visível aos nossos olhos? É só nós olharmos o nosso corpo humano, meus queridos. O nosso corpo humano é perfeito. Tudo que tem em mim, tem em outra pessoa. A não ser que esteja faltando alguma coisa por deficiência, mas nós somos todos iguais. Nós somos criados todos iguais. Olha o ciclo dos dias e das noites. Olha o ciclo da natureza. Existe sobre nós uma inteligência suprema, que nós cristãos chamamos de Deus. Será que a verdade que é única nas coisas objetivas, científicas, ela também não é única nas coisas, nas questões de fé e questões de sobrenaturalidade? É claro que a verdade é única. Portanto, qual a conclusão que a gente chega? Que esse monte de crenças, de crendices e de confusões que os seres humanos foram criando ao longo da história, no fundo, são meras confusões e deturpações da verdade. Não tem outro jeito de enxergar esse fato, meus queridos. A verdade ela é única. E nós, como católicos, nós cremos que nós temos em nossas mãos, pela santa doutrina, a plenitude da revelação da verdade. Deus, ele ao longo da história, ele foi se mostrando, e na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus, em Jesus nós recebemos a plenitude da verdade. É como se Jesus que é Deus, ele veio, se tornou ser humano, para mostrar para nós, a verdade das coisas é esta. Acontece que o ser humano não escutou. Nós vemos no prólogo do Evangelho de São João, que João diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o acolheram. E a prova de que os seres humanos não acolheram a Deus, que se fez ser humano, é essa multiplicidade de crenças. Acontece que nós vamos chegar lá, no dia do juízo, quando Jesus colocar fim à existência, à história da criação. E nós vamos perceber que a Mãe Igreja Católica, que nos ensinava com tanta fidelidade a verdade revelada, que somente ela é que tinha razão. Não existem opções. É por isso que Paulo está falando assim, né? No versículo 8 ele fala: estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrinas humanas, e remontando as forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo. Olha só. Por quê? Porque certamente na comunidade estava sendo, né, disseminado o culto a astros, a deuses astros, a astrologia, a adivinhação, a magia, essas coisas certamente estavam entrando na comunidade. E Paulo está falando assim: cuidado, estai alerta que ninguém vos enrede com essas filosofias e doutrinas falsas, que se remonta a forças elementares do mundo. Os astros, né,
são sinais da funcionalidade do cosmos? Com toda certeza são. Com toda certeza. Mas os astros, eles não são Deus. O universo não é Deus. É criação de Deus. Nós vamos vendo aquelas terapias, porque eu pelo menos gosto de ler muito, né? A gente vai vendo aquelas terapias quânticas, né, que trabalham com a mentalidade, com terapias mentais de cunho quântico, né, que falam do universo como aquele que é o grandioso, o excelente. O universo é criatura de Deus. Acima do universo tem um ser maior do que ele, que é Deus. Essa é a nossa fé. E a gente vai entrando nessas coisas. Cuidado, cuidado. Astrologia, horóscopo, tudo bem, minha gente. O cosmos funciona num ordenamento tão perfeito que Deus conferiu a ele, que nós, pelos astros, podemos conhecer o desenrolar dos dias e da criação. Mas nós não podemos conceber que isso seja um determinismo na liberdade humana. Isso não é de Deus. Está escrito que hoje o meu dia vai ser um dia péssimo, coisas ruins vão acontecer, e não sei o que, não sei o que. De fato, o meu dia vai ser péssimo, as coisas vão acontecer se eu permitir. Sabe aquele dia que a gente acorda mal? Parece que vai progredindo amanhã e já as coisas parecem que vão acontecendo tudo de maneira ruim. É só você parar, fazer uma profunda e breve oração, traçar o sinal da cruz sobre você, fazer um pequeno exorcismo sobre você, né? Recomeçar, respirar, retomar a alegria na sua respiração, e você vai ver que o seu dia se transforma de acontecimentos ruins para acontecimentos bons. Depende de você, da sua disposição interior, e não de condicionamentos externos. Cuidado, cuidado. Cristo deve ser o centro das nossas buscas e das nossas crenças. O centro da nossa fé, o centro da fé da igreja é Cristo. É Cristo. E aí nós vamos vendo que Paulo ele vai falando assim: em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Deus ele se fez corpo humano, alma humana, porque Deus decidiu ser tocado por nós seres humanos. E mesmo depois que subiu aos céus, no mistério da ascensão, ele enviou o Espírito Santo e deixou a sua presença ser continuada aqui junto de nós por meio dos sacramentos da igreja. Nós somos privilegiados porque nós podemos tocar a divindade por meio do sacramento, sobremaneira o sacramento da Eucaristia. E aí Paulo no versículo 11 ele vai falar assim: vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo. Olha que bonito. Pela qual renunciais ao corpo perecível. O que é a circuncisão? A circuncisão era um rito judaico, né? Uma pequena cirurgia que se fazia no órgão masculino, né? No órgão genital masculino. E nós bem conhecemos esse tipo de prática. E com essa marca cirúrgica, com essa marca, aquele homem era consagrado. Na sua carne ele tinha uma marca de Deus, é um sinal de Deus. E Paulo está falando aqui assim: vós também recebestes uma circuncisão, mas não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo. Nós somos circuncidados, cristãos, pelo batismo. Pelo batismo nós não recebemos mais uma marca somente na nossa corporeidade, que é tocada pela água que escorre pelas nossas cabeças, mas pelo batismo a marca que Deus nos faz está em nossa alma.
Você, meu querido, minha querida, você tem uma marca. Se você é batizado, batizada, você tem a marca de Deus, o selo de Deus na sua alma. Por isso que você não precisa buscar deuses falsos, buscar alternativas espirituais, buscar astrologia, feitiçaria, religiões falsas. Você tem a marca da promessa na sua alma, em você. Creia na vida sacramental que você assim recebe de Deus por meio da igreja. Você é um abençoado, você tem uma marca, uma circuncisão espiritual em você. Você tem uma marca da pertença a Deus. Por que temer as coisas? Por que temer os acontecimentos? Por que quando bate uma dificuldade, uma cruz, alguma situação difícil na sua vida, você recorre a tantas crenças, a tantas outras coisas, e você não tem fé naquilo que você recebeu no seu batismo? Olha, a coisa é séria. Paulo está falando assim, vocês precisam crer em Jesus Cristo, isso basta. Ele marca a nossa alma, ele marca nosso peito, ele marca o que nós somos, a nossa integralidade. E essa marca ninguém tira. Ninguém tira. Né? Nós ouvimos no último versículo, aliás, no versículo 13 de hoje, ele diz assim: vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e os vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe a vida. Quando nós somos batizados, Deus Ele nos renovou, Ele nos encheu de vida, porque nós estávamos mortos. E se você se vê numa situação de morte na sua vida, sabe aquelas situações difíceis da vida, que parece que a fé esmorece, a esperança parece que morre em nosso coração? Busque a Deus por meio da igreja, para que Ele, como está escrito aqui, para que Ele te traga para a vida. Qual é a sua situação hoje? O que você está vivendo hoje? Uma situação de morte pessoal, familiar? Não sei, uma situação de morte, quando eu digo uma situação difícil. Peça para o Senhor isso que o versículo 13 do texto de hoje fala: o Senhor quer nos trazer para a vida. E nós não precisamos de práticas pagãs, para voltar à vida. Nós temos um Deus que se entrega por nós, na nossa espiritualidade, de maneira tão gratuita e abundante. Meus queridos, é belíssimo essa verdade. É belíssima essa verdade. Que isso nos ajude hoje a refletir um pouco. Hoje eu sou convidado a refletir o quê? Eu acho que é o primeiro versículo de hoje, né? O primeiro e o segundo. Filosofias e doutrinas falsas. Será que eu ainda estou tão imaturo que eu ainda recorro a filosofias e doutrinas falsas? Uma coisa é certa: se eu tenho conhecimento da palavra e eu persisto nisso, eu estou buscando deliberadamente uma inverdade. O que é alguma coisa falsa? Que a palavra de hoje fala doutrinas falsas. Não sou eu que estou falando, é a palavra. O que é algo falso? Algo falso é algo que não é consistente em si mesmo. Na verdade, é algo que não existe. Sabe qual é o nosso problema? Quando eu falo nosso, minha gente, pode ser que um ou outro de vocês não se encaixe nisso, que já tem uma fé alicerçada, já tem uma fé esclarecida. Mas vamos falar de maneira geral. Sabe qual é o nosso problema? Eu já dizia isso outro dia para vocês. O nosso problema é que nós não cremos no poder dos sacramentos da igreja. Se de fato nós crêssemos naquilo que nós celebramos, se de fato nós crêssemos naquilo que nós professamos, nós não seríamos pessoas alternativas, que buscam alternativas.
nós não buscaríamos. Meus queridos, quantas vezes recorremos a tantas outras alternativas? O desespero, sabe? O momento de desespero é um momento muito perigoso na vida de muita gente. Aí acontece uma enfermidade grave na vida da pessoa, ela sai por aí dando tiro em tantas coisas, quando na verdade o Supremo Deus está lá no sacrário, sacramentalmente esperando por essa pessoa. E talvez seja o único lugar que ela não buscou a solução para o seu problema. E talvez seja o único lugar que ela não buscou refúgio. Ela não buscou aconchego. Em tantas outras coisas ela buscou no desespero para buscar solucionar esse problema para ela, talvez insolucionável com suas próprias forças. Ela buscou em tantos lugares um jeito de vencer aquilo, mas ela não buscou em Deus, nos braços de Deus, o refúgio, o aconchego que ela precisava. Olha, a palavra de hoje é muito forte, meus queridos, muito forte. O que nós estamos, no fundo é isso, o que nós estamos fazendo com o nosso ato de crer? O que nós estamos fazendo? E depois o texto de hoje termina da seguinte maneira, né? O finalzinho. Vós estáveis mortos, mas Deus vos trouxe a vida. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou. Apesar das obrigações legais. Ele a eliminou pregando-a na cruz. O Senhor pregou na cruz as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas decadências, as nossas tristezas, as nossas angústias. O Senhor já nos fez vitoriosos. Portanto, é o mistério da salvação, o mistério da cruz que nós devemos buscar para que continue a ser pregado na cruz tudo aquilo que de fato nos faz frágeis, as nossas tristezas. Por que eu recorro ao altar semanalmente? Por que eu vou à missa semanalmente, todos os finais de semana, que é tão pouco, mas é o mínimo? Por quê? Porque eu preciso naquela semana pregar na cruz, junto de Jesus, as minhas tristezas, os meus medos, as minhas angústias. Eu entrego no altar, e no altar tudo aquilo que eu ofereço é pregado na cruz, é santificado, e Deus ressuscita. Morre com Cristo, ressuscita com Cristo, num só rito, num só mistério. Cada missa que nós celebramos, nós morremos, entramos na morte com Ele, e com Ele ressuscitamos. Da mesma maneira, com Ele ressuscitamos no mesmo rito, no mesmo sinal, no mesmo tempo, no mesmo culto, que é o culto da Igreja de Cristo. É o culto da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Nós somos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Meus queridos, e o último versículo do texto de hoje, que o tempo já avança: Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Ou seja, todos os poderes sobre-humanos estão ainda debaixo do poder supremo de Deus. Sabe qual é o problema, minha gente? Tem gente que crê mais no poder do diabo do que em Deus. O diabo é uma pequenina criatura de Deus que se perverteu e que quer fazer mal a todos. Mas a grandiosidade, o poder de Deus, do Filho de Deus, ninguém vence a isso. O diabo, ele estremece diante do mistério da cruz.
o que você tem vivido, que na sua vida talvez seja desafiador, estremece diante do poder da cruz de Cristo. Seja um homem ou uma mulher que busque a verdade única que está na Igreja Católica. Seja um homem ou uma mulher que busca a única verdade, que busca o mistério da paixão, da morte, da ressurreição do Filho de Deus. Isso já nos faz vitoriosos, não precisamos de mais nada. Você quer ser uma pessoa abençoada? Busque os sacramentos da igreja. Se você não é batizado, procure o batismo. Se você não é crismado, busque o sacramento da crisma, que você tenha a plenitude dos dons do Espírito Santo. Não seja mais relaxado. Isso só batismo tá bom. Não preciso de mais nada, não. Busque aquilo que você tem em suas mãos, os sacramentos. Não existe nada que a igreja nos oferece que seja à toa ou que não faça falta. Pegue tudo para você. Pare de ser preguiçoso, pare de ser teimoso, teimosa. Seja um homem batizado, um homem crismado, um homem que, à medida, como eu falo, homem e mulher também, tá bom, minha gente? É bom explicar, porque hoje em dia, essa linguagem de gênero que tem entrado na igreja, que é decadente, mas tudo bem, Seja um homem, uma mulher, do sacramento da penitência, da comunhão eucarística. Isso basta. Você está rezando por uma situação difícil da vida? Não precisa ficar fazendo benzimento, fazendo coisas, rituais pagãos. Vá a uma missa e olhe para Jesus que está vivo, real, numa hóstia consagrada. Comungue na sua intenção. Não tem nada mais poderoso. Eu posso falar para você com toda certeza, não tem nada mais poderoso. Que Deus nos ajude e que essa palavra de hoje possa conduzir nossa história e nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, força e coragem. Desejo a você que me acompanha um dia abençoado, uma terça-feira cheia de Deus, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Sejamos inteiramente de Deus nosso Senhor e nada nos falta, nada falta àquele que está envolvido pelos braços poderosos de Deus. Que Deus abençoe você e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, meus queridos.